bom dia, né? Só um pouco mais da 1 da madrugada aqui, são 1:27/7/2022. Vou tentar falar pausadamente para que seja bem compreensível. O tema dessa mensagem é praticamente como um estudo do que eu entendi sobre a passagem de Apocalipse capítulo 7 versículo 1. Antes de fazer esse estudo, essa pesquisa, eu vi outros vídeos de outros pregadores, explanadores, falando o que seria os 4 anjos retendo os 4 ventos. E eu fiquei muito triste por ver isso, porque não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia fala. Tem muitas coisas na palavra de Deus que são metáforas, né? Que são representações, que são, vamos dizer, uma alusão a alguma coisa, mas não no caso de Apocalipse capítulo 7 versículo 1. Então é literalmente o que está escrito. E eu chamo a atenção para alguns fatos muito relevantes. João escreveu as revelações que Deus deu para ele, e em algumas partes ele deu detalhes que só iríamos descobrir agora no século 20 para o século 21. E por que estou dizendo isso? Porque foi descoberto recentemente as correntes de jato. Então, em Apocalipse capítulo 7, fala literalmente do vento. E não é nenhuma alusão de poder, enfim, não é nada das pregações que vocês viram por aí. Então, eu aconselho vocês a prestar bem atenção. Pause o vídeo no que você não entender, anote, pesquise, porque devemos ouvir atentamente, analisar atentamente tudo que ouvimos e procurar saber se é verdade ou não, pesquisar, né? Então, para você ver que João fez uma descrição bem fiel do que os cientistas vieram descobrir agora sobre o vento, né? Bom, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 7 versículo 1. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Bom, eu fiz a montagem num print aqui, eu vou estar abrindo ele para vocês verem o que eu fiz aqui. Aqui está os 4 ventos de qual João falou, e para você ver, observar que ele deu detalhes exatos, né? Detalhes exatos de que esses 4 anjos estariam segurando os 4 ventos. Outro detalhe importantíssimo, tá, gente? Tá aqui os 4 anjos segurando os 4 ventos. Essa linha que tá passando aqui junto com essa outra aqui, essa aqui também, certo? São as faixas de ventos rápidos, que é chamado de corrente de vento, ou corrente de vento a jato ou jet. Você pode pesquisar e vai ver, mas eu já vou mostrar para você também, né? E esse aqui também são correntes de ventos. Só que ele falou somente os 4 ventos. Ele não falou os 6, mas somente 4, ok? Então a gente pode confirmar que existe 1, 2, 3, 4, 5 e são 6 faixas de vento que tem aqui, tá? Bom, agora vamos, depois que já vimos essa parte dos 4 ventos: vento polar, vento oeste, ventos polares, vento oeste e o vento alícios, noroeste e sudoeste, ok?
ok? E agora vamos ver mais umas imagens aqui. Aqui falou que foi então segurado os 4 ventos para que não soprasse sobre a terra e o mar ou sobre qualquer árvore. Está falando de vento, literalmente. E podemos ver que essa ação de Deus, ela causaria um transtorno na terra. E que transtorno seria esse, impedindo esses 4 ventos de soprar? Vou mostrar aqui. Anticiclone. Olha o que acontece quando segura os 4 ventos. Acaba uma formação de um anticiclone, que é uma massa de ar quente onde não tem umidade, e fazendo que o ar fique seco e acabando subindo, e acaba que vai subindo as temperaturas. Olha só, se você bota anticiclone, vai aparecer aí o que acontece com essa onda de calor que está acontecendo no mundo todo, até aqui no Brasil. Aqui diz que o anticiclone ele transforma o inverno em verão e transforma o verão em inverno, certo? Então ele causa um distúrbio na natureza. Bom, aí você pesquisa, você olha um pouquinho mais, mas eu vou mostrar mais outra coisa aqui para você também, que é um site de meteorologia, onde ele mostra aqui anticiclone subtropical do Atlântico Sul. Aqui nos últimos 40 anos, né, que foi 1932 aqui quando eu nasci, um pouco mais para trás. E olha aqui quando surgiu um anticiclone, que segunda-feira, 1º de junho, certo? Vamos voltar e dizer qual é a data de hoje. Quarta-feira, 27 de julho. Então já tem quase um mês aí, né? Voltando de novo. Então só para você ter ideia, ok? Vamos aqui, ó, anticiclone subtropical do Atlântico Sul. O anticiclone subtropical influencia a precipitação ao longo do leste da América do Sul, além de impactar sazonalmente tal região. Há períodos anômalos em que esse sistema adquire características similares à do inverno no período do verão, aquilo que eu tinha falado, ele inverte. Dessa forma, o sudoeste do Brasil passa por um período seco, apresentando anomalia positiva de pressão atmosférica, enquanto o sul por um período chuvoso, apresentando anomalia negativa de pressão atmosférica, já que o jato, preste bem atenção, o jato de baixos níveis a leste dos Andes se dirige para o sul. Lembra que eu falei dos jatos de vento, né? Vamos olhar no YouTube. Okay. Bom, fazendo uma pesquisa então, aqui ó, corrente de vento, jato, né? Você pode ver que tem umas correntes de vento aqui, né? Isso acontece porque nos trópicos, perto da linha do Equador, a temperatura atmosférica é maior na troposfera. Isso faz a coluna de ar se expandir mais aqui na região dos trópicos do que nos polos. E é justamente essa diferença de temperatura da troposfera na região dos polos e na região do Equador, na região dos trópicos, que causa a corrente de jato. Então aqui tá os 4 ventos, certo? E aqui são os 4 ventos. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Em total são 6 ventos, certo? Mas Deus colocou somente 4 anjos para segurar os 4 ventos. Eu vou encher esse aquário de água e desse lado aqui eu vou colocar bastante água fria e nesse outro pote eu vou colocar água quente. Bom, gente, eu estou mostrando isso daqui para poder está provando a tese de que quando Deus manda os 4 anjos segurar os ventos, aqui é uma experiência onde o frio, aqui está representando o Ártico Polar, a Antártica, e o quente, a linha do Equador, onde o Sol bate mais e
transforma, né? Então Deus criou um ar-condicionado perfeito para todo o planeta, para que pudesse estar fazendo essa circulação, né? Para poder funcionar perfeitamente. Seguimos. De corante tem a ver com vento. Você pode ver que na parte quente do aquário a água ficou menos densa, começou a subir, e na parte fria a água ficou mais densa e começou a descer. A água quente vai ocupando o lugar da água fria e a água fria vai ocupando o lugar da água quente. E aí formam-se dois fluxos. E embaixo do aquário você pode ver que a água está caminhando da parte fria para a parte mais quente, exatamente como acontece com o vento na superfície da Terra. Caminha da parte mais fria para a parte mais quente. Em geral, na escala de todo o planeta, os ventos tendem a levar ar frio em direção ao Equador e ar quente em direção aos polos. Assim, os ventos têm um papel muito importante na determinação dos diferentes climas. Eles também transportam umidade na forma de nuvens e é a chuva que cai destas nuvens que torna a vida possível. Bom, aqui nesse vídeo está mostrando então como que acontece esse mecanismo do vento, né? Então vocês podem ver que o raio do Sol ele bate mais aqui na linha do Equador, onde então é muito mais quente, e aqui nessa parte ele bate menos, né? Porque aqui está mais próximo do Sol, e isso esquentando toda essa área aqui, toda essa parte, né? E aqui na linha do Equador, onde é a parte mais quente. Então aqui está sendo explicado que aqui na linha do Equador, certo? Onde é a faixa mais quente, o ar ele se movimenta, né? O ar ele se movimenta, então criando o vento. Então a parte quente, o ar quente, ele vai lá para os polos mais frios, e o dos frios vem aqui para a parte mais quente, então causando esse movimento circular aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes porque tem muito mais coisa, mas só para poder mostrar que existem então 4 ventos, certo? Então quando a Bíblia fala que colocou os anjos segurando os 4 ventos, que colocou os anjos em 4 cantos segurando os ventos, então é para que não haja essa troca de calor e frio, e somente o vento que está aqui na linha do Equador continue circulando, que é um vento quente, certo? E então causando calor extremo com baixa umidade. Então quando Deus ele segura os 4 ventos, não existirá mais esse frio do ar polar e da Antártica. Então vai ficar extremamente quente, não vai trazer umidade para cá, então causando um cataclisma, como podemos ver que logo depois em Apocalipse 16 diz: as pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Deus. Bom, gente, então está explicado que os 4 ventos, com os 4 anjos segurando os 4 ventos, segurando literalmente os ventos. Eu separei aqui mais umas partes de Apocalipse mais à frente. E vi o 4º anjo que derramou sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. Apocalipse 8. E assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Então, gente, olha só, os anjos seguraram os 4 ventos, impedindo que houvesse umidade, tornando o ar mais seco, com menos umidade, causando os
anticiclone, que foi lido anteriormente, e você pode ver que a Bíblia está nos falando que e assim um terço de toda a terra foi queimada, e também um terço das árvores e toda a relva verde existente. Incêndio, gente. A Bíblia está falando de incêndio em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Está falando que haveria um grande incêndio que acabaria com uma parte da relva, da mata. Então é o que está acontecendo aí pela Europa, né? Aí eu vou estar fazendo e colocando aí a queimada, né? Bom, gente, então está explicado. Jesus Cristo está voltando. Então os quatro anjos segurando os 4 ventos está impedindo então que cheguem umidade, e assim fazendo que a terra perca o seu ar condicionado e tornando a terra mais quente, fazendo mais calor, e assim botando fogo em tudo, ok?